Felipe, Raíza Simplício da Go Brasil e da revista Placar. Você falou essa questão toda do calendário, e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico, como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. A gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele, mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que tá para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até o final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco, que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco, que já é muito alta. Olha, ele nunca vai dizer que está procurando um jogador publicamente. Ele nunca vai dizer, olha, estamos olhando ali o jogador XYZ, estamos olhando o jogador de clube tal. Não, ele não vai citar isso. Isso é óbvio, né? Isso é uma coisa óbvia, né? É um processo comunicacional que ninguém vai ficar revelando nomes. Mas também é preciso dizer que o torcedor que está vendo jogos, ou os analistas que estão analisando os jogos, ninguém está deixando de observar o quanto é preciso que o Flamengo tenha uma opção Arrascaeta. E há muito tempo, tá? Eu, por exemplo, aqui, né, fazendo aqui, advogando em causa própria, eu preciso dizer que eu já falo isso desde 2021. Eu não falo desde 2022, 2023, ou ano passado, 2024. Eu falo desde 2021. E eu preciso lembrar-vos de que eu falei lá em 2021 que o Flamengo precisava, porque na ocasião antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, eu acho que ele estava mais focado, né? Então, desde 2021, em outra gestão, é verdade, mas o Arrascaeta já não vinha performando como se esperava dele. Então, descobrir, entre muitas aspas, hoje que o Arrascaeta não consegue entregar fisicamente durante todo o ano, é uma constatação tardia, porque o Arrascaeta já não vem fazendo o que se espera dele há muito tempo. Então, para mim, é óbvio que o José Boto, que o Felipe, que o Flamengo como um todo vai buscar uma opção Arrascaeta. E precisa ser uma opção que tenha qualidade e que consiga jogar uma quantidade de jogos iguais ou maior do que as do Arrascaeta. E as pessoas dizem, olha, Cristiano, mas o Arrascaeta está jogando muitos jogos. E é verdade, se você comparar, por exemplo, com outro meia, que é o Rafael Veiga, por exemplo, no Palmeiras, a quantidade de jogos ela é parelha. Mas a geração de jogo, a gente pode falar de característica, tá? Eu acho até os dois diferentes, mas a geração de jogo, a quantidade de jogadas feitas, a consistência durante os jogos, ela é muito importante. Não basta estar em campo. É preciso também atuar bem em campo. Porque estar escalado, estar em campo, não necessariamente significa que o jogador foi bem, não significa necessariamente que ele performou ou que ele foi importante para o time naquele momento. E eu estou dizendo isso no momento onde o Arrascaeta tem uma temporada muito boa, onde o Arrascaeta é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, onde o Arrascaeta vem de uma boa temporada ainda, embora ele seja um jogador que já esteja mostrando que está numa queda física, mas ele ainda entrega com a bola, né? Mas aí, em alguns outros jogos, ele praticamente some, é inconstante. Quer dizer, ele está em campo, mas não consegue entregar, né? Em outros jogos ele vai ficar ausente. Esse último jogo agora, contra o Botafogo, foi poupado, não conseguiu recuperar. O mesmo vale para outros jogadores, como, por exemplo, o De La Cruz, que eu já vinha avisando aqui há muito tempo. Eu fui muito criticado aqui, não tem problema com ser criticado, cara. As pessoas estão aí, a minha cara está na internet. Eu posso falar e as pessoas podem discordar de mim. Não é verdade discordar de mim agora. É preciso também me dar o crédito, porque eu avisei quando o De La Cruz veio para o Flamengo em 2020, dezembro de 23, eu falei, olha, tem um problema aí.
Então, eu discordo, mas eu discordo muito desse discurso das pessoas dizem, mas quando ele entra, ele resolve. Tá, e quando ele entra e resolve? Ele entrou e resolveu quando a Portuguesa, lá no Campeonato Carioca, entrou e resolveu em outros jogos, mas a quantidade ainda é pouca para um jogador com essa magnitude dentro do Flamengo. Sabe? Está devendo, ainda está devendo. Pelos últimos anos ainda está devendo, porque é um jogador que não consegue ser constante. Não adianta você ter um primeiro semestre bom e um segundo semestre horrível. Né? Tem uma queda física no segundo semestre. Então, por isso o Flamengo precisa buscar outro meio. Esse lance de ser, com muitas aspas aqui, tá, galera? Entendo o que eu falo. Refém de jogador. E tem muita gente que se apega ao jogador. O torcedor ele pode fazer isso, mas o analista não pode se dar esse direito de se apegar ao jogador. Eu, como analista individual, digo, está bem? Elogie. Está mal? Critique. E tem que ser assim. E tem que ser assim. Né? Mas o calendário é ruim para todo mundo. Mas outros jogadores também não conseguem entregar, é verdade. O problema não é só do calendário, o problema também é do jogador. Também é do jogador. Então, a gente tem toda essa celeuma ao redor da Arrascaeta aí, né? As pessoas que dizem, mas tem que manter. Eu, por exemplo, não renovaria contrato agora. Eu não renovaria agora porque eu acho que precisa entregar mais. E o Flamengo precisa se decidir se ele vai manter jogadores embora não performem ou se ele vai contratar outros jogadores sem essa certeza de que eles venham a performar, porque contratação também é isso. Toda contratação tem um risco inerente. Você olha e o jogador pode ser muito bom, mas ele pode vir aqui e não jogar. Isso é risco, você faz isso, você assume esse risco. Há riscos maiores e há riscos menores. Toda contratação traz consigo um risco. Né? Na análise a gente aprende isso. Não tem certeza. Mas é certeza que o jogador... Nem o Messi, amigo, você vai falar isso. Vai falar da Arrascaeta, não consegue. Então, existem esses grandes pontos que a gente tem que comentar. Mas quando ele entra, ele entrega. Tá, e quando ele entra, entrega. Ele tem entrega agora. Mas ele vai continuar fazendo isso ao longo do ano? Contrariando o que ele fez nas temporadas passadas? O recorte é grande, 4 anos. Eu acho bem pouco provável, tá, que isso aconteça, que isso contrarie o que tem sido aí uma tônica, uma regra para o Arrascaeta. Depois eu pretendo fazer vídeos sobre nomes e tal, que eu acho importante. Eu vou ser muito criticado também, mas eu estou acostumado. Minha cara, como eu disse, está na internet para isso. A questão com o Felipe Luiz, primeiramente, é a questão das dinâmicas do time. Né? O time consegue se defender bem. Para mim tá óbvio em vários jogos, salvo raras exceções quando o time realmente contra o Central Córdoba, contra o Cruzeiro, mas ali, via de regra, o time se defende bem. Permite ao adversário poucos arremates. Mas as dinâmicas ofensivas, elas têm sido pobres, com jogadores diferentes. A gente pode falar que o Michael tem um processo decisório ruim, que não é de hoje. A gente pode dizer que o Cebolinha se machuca muito, que o Pedro voltou de lesão. Eu aceito até que as pessoas digam que, por exemplo, o Juninho está num patamar abaixo do elenco, que eu acho que precisa de mais tempo. Né? Mas eu aceito tudo isso. Agora, o que eu não aceito é ter coisas, um padrão de erro repetitivo, tá? Com times diferentes, com jogadores diferentes. E também a leitura do Felipe que falha. Por que o Matheus Gonçalves vai por dentro, no meio congestionado do Botafogo, e não vai por fora? Que é por onde ele vai melhor? Por que o Flamengo, o Felipe talvez não tentou colocar algum jogador de meio? Eu não treinei. É justo. É justo. Mas de posse das informações de que alguns jogadores não estariam disponíveis, será que não faria ali bem colocar um garoto desse para tentar jogar? Não sei. Eu acho que poupar o Arrascaeta nesse momento é prevenção. Mas até quando o Flamengo vai poupar jogadores ou contratar jogadores que são muito bons, mas que atuam ali num recorte mínimo de tempo? Caso do De La Cruz, caso do Arrascaeta, que não dá para saber quando você vai contar com eles. E minha mentalidade de análise é a seguinte: supomos que a gente vai ter ali níveis, né?
você tenha do nível 1 ao nível 5, onde nível 1 é o pior nível e nível 5 é o nível melhor. Eu coloco a Arrascaeta, tecnicamente, como nível 5, o De La Cruz como nível 5, respectivamente, tá? O Arrascaeta como um grande ponta de lança, um grande 10, um assistente, um garçom, um jogador finalizador, e o De La Cruz como um dínamo, um jogador, um facilitador, um jogador que faz o jogo andar, faz o jogo girar, não só corre com a bola, mas faz a bola correr, passa com as duas pernas. É muito bom ver o De La Cruz jogar. Mas não se sabe quando se pode contar com esses jogadores em alto nível. O problema não é só estar em campo. O problema é estar em campo e desempenhar o seu melhor papel. Quando isso vai acontecer? Né? E essa análise ela precisa ser feita de forma coerente, de forma inequívoca e principalmente sem apego, sem paixão. Isso é trabalho. Né? E quando eu venho aqui às vezes falar de uma coisa, eu venho aqui ter uma opinião impopular, da qual eu não me furto nunca, fui um desses caras quando falava do De La Cruz de 2023, fui um dos primeiros a falar do Arrascaeta lá atrás. E as pessoas acham assim, mas você gosta de fazer isso, você gosta? Eu não gosto, sabe? Porque eu tô me dispondo com a maior torcida do Brasil muitas vezes. Às vezes eu tenho uma saravara de críticas em outras redes, como por exemplo no Twitter, que é onde eu posto muito. Então, não tem esse problema de ser criticado. A minha questão é, há como refutar que o Arrascaeta e que o De La Cruz devem fisicamente, de que o Flamengo precisa sim ir ao mercado, e que falhou quando não foi ao mercado nos tempos anteriores, e que vai falhar se não for ao mercado buscar jogadores para essas posições? Porque eu volto a dizer, o Jorginho vindo, ele é um facilitador igual ao De La Cruz, mas ele não tem, olha só o que eu estou falando, ele não tem a mesma capacidade de dinamismo, cobertura de espaços que o De La Cruz. São características diferentes. Então o Flamengo vai precisar buscar um outro dínamo, assim como precisa buscar um outro meia para disputar a posição com o Arrascaeta. É difícil? É fácil? José Boto, scout por muito tempo no Benfica, terá de ir ao mercado. Esta é a minha opinião e a sua. Deixe aí nos comentários se você concorda, se você discorda de mim. Claro que com respeito. Como eu disse antes, não está vedado discordar de mim, mas discorde com respeito. É isso. Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima. Valeu!